Mais uma vez, boa noite a todos e todas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas aqui à live de hoje. Eu me chamo Ednilze Teles Romero, sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de Bacharelado em Gastronomia. Estarei aqui hoje mediando essa live. Primeiro, para não ficar esse eco, eu peço a todos que fechem suas câmeras e os microfones, para ficar só na tela, realmente, os palestrantes e os componentes da mesa. Então, nós temos hoje aqui, como já apareceu aí, o Benato Querro, né? Ele é produtor cultural, coordenador técnico de articulação do CT de laticínios do Agreste, e como a professora Edileide já falou aí, ele também é produtor de queijo, né? Essa live, ela faz parte de um projeto onde Benoit também é coordenador, aprovado pelo Funcultura. Então, fazem parte desse projeto várias lives, essa é uma delas. O professor Benoit vai apresentar, né, uma palestra intitulada Os Queijos Artesanais na Cultura Pernambucana. Mais especificamente, ele vai dar enfoque ao queijo de coalho. Né? Para compor essa mesa debatedora, nós temos o professor José do Egito, professor engenheiro agrônomo, mestre e doutor em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, e tem como sua área foco de pesquisa microbiologia, físico-química, tanto do leite cru como da água de consumo. É professor de uma disciplina de Ciência e Tecnologia do leite e produtos derivados na universidade. Como intérprete de Libras, nós temos Roberta. Roberta pode fazer o sinal que identifica, né? Ela vai nos acompanhar fazendo essa interação. E alguns informes. As perguntas podem ser feitas pelo chat, depois eu vou anotando aqui, e após a palestra e após as considerações do professor José do Egito, eu vou passar a fazê-las, e como também está aberto também a fala, quem quiser só levantar a mãozinha, que o microfone será aberto para que a pessoa faça a sua pergunta, se não quiser fazê-la pelo chat. Outra observação, vai ser emitido certificados, vai ser disponibilizado ao final da palestra um link, então vocês acessem esse link, preencham, e para poder receberem os certificados. Bem, eu acho que nós podemos iniciar, então eu vou passar a palavra para Benoit, para que comece a sua apresentação. Boa noite para todos. Primeiramente, agradecendo a presença de todos vocês para esse evento. A gente vai iniciar agora com essa palestra. Estou tentando compartilhar aqui. Eu peço a todos que mantenham tanto as câmeras como os microfones fechados, para que não haja interferência. Ok, Benoit. Quando o chat está aberto, a gente não vê, mas quando fecha o chat, a gente vê lá. Talvez foi isso. Sim, foi isso mesmo, eu já fechei. Ok. Então, vamos iniciar essa palestra, Queijos Artesanais na Cultura Pernambucana. Então, faz parte de um projeto que nós chamamos Arte do Queijo de Coalho, né? Que foi apresentado ao Funcultura, o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, e foi aprovado. Então, esse projeto, ele prevê esses seminários, né? Mas, além dos seminários, ele prevê a realização de um documentário sobre o queijo de coalho e a implantação de um site, né? Onde todo o material produzido durante esses eventos vai ser apostado. Além desse material, a gente vai postar outro material referente ao queijo de coalho e aos queijos artesanais pernambucanos. Então, nesse sentido, é importante, no final do evento, nós vamos deixar um link
para fazer um cadastro, tanto para receber um certificado, mas também para a gente, o dia que esse site vai ser lançado, a gente poder avisar vocês que o site foi lançado, vai ser lançado e a partir de tal data vocês vão poder ter acesso a todo esse material. Para iniciar, vamos ver um pouquinho quais são os maiores produtores de queijos no mundo, né? A gente vê os Estados Unidos, seguido pela França, e o Brasil já chega na 8ª posição. Então, o Brasil é um produtor de queijo, todo confundido, principalmente industriais, mas também os artesanais. A nível de consumo, o consumo ele dá uma informação sobre a cultura de consumo do queijo. Né? Então, a Dinamarca hoje é o maior consumidor, mas são principalmente os europeus que têm um consumo maior, acima de 20 quilos, os 10 principais países. O Brasil tem um consumo médio de 4 quilos, mais ou menos, por pessoa anual. A nível de Pernambuco, nós não temos dados formais sobre a quantidade de queijo consumido, todavia o SEBRAE realizou 2 estudos, um em 2010, onde ele destacou que os gastos de consumo entre os pernambucanos, o queijo é o maior entre os derivados de leite. Né? Que ele é o maior, quem gasta mais recursos para comprar de queijo de todos os estados do Nordeste e comprar, basicamente, em valor o dobro para queijo que a aquisição de leite. Outra pesquisa que foi realizada em 2009 pelo SEBRAE, mas esse foi mais com um eixo de consumidor, que tem um poder aquisitivo um pouco maior, né, era 300, né? E apareceu um dado interessante, seja que eles adquirem mais ou menos 3 quilos por mês, né, em média. Então, isso é bem além dos 4 quilos anual consumido em média pelos brasileiros. Ou seja, a gente poder ter uma certa conclusão que os pernambucanos são consumidores de queijos, né, provavelmente acima da média nacional. Na parte de valorização da produção artesanal, isso é o que interessa o produtor, né? Produzir esse produto artesanal e poder agregar valor suficiente, que geralmente são produções pequenas, e a agregação tem que ser suficiente para manter um nível de vida adequado. Tem várias abordagens para agregar valor, né? Uma delas é qualitativo. A gente tem um sistema de produção integrada, mas mais usado para frutas, né? O comércio ético e solidário, o fair trade, o comércio equitável em francês, que é mais focado para o bem-estar das pessoas ligadas a essa produção. Né? A agricultura orgânica, que todo mundo conhece, acredito que Recife é a cidade do Brasil que tem mais feiras orgânicas. Né? Uma coisa interessante. Todavia, para a produção de queijo é bastante difícil, porque os animais, para produzir, precisam de ração. E as rações animais, a maioria que são encontradas no comércio, não são orgânicas. Tem uma abordagem cultural que pode ajudar na valorização do queijo, o patrimônio da cultura imaterial, regido pela Unesco. No Brasil, quem rege essa cultura imaterial é o IFAM, um queijo registrado no IFAM como patrimônio cultural imaterial brasileiro é o queijo da canastra. Em Pernambuco não tem queijo registrado como patrimônio cultural imaterial até hoje, mas a gente tem a nível da gastronomia o bolo de rolo que está registrado. E tem a abordagem territorial, que é uma coisa bastante interessante, muito usado na Europa, né? Que é a indicação geográfica. A indicação geográfica tem uma indicação de procedência e a denominação de origem. A indicação de procedência geralmente é um produto que se torna conhecido, né? Geralmente produzido numa região através de um saber fazer, mas a matéria-prima não tem obrigação de ser procedente daquela região. Diferente da denominação de origem. A denominação de origem se refere a
a dados naturais e humanos, mas que geralmente a matéria-prima é produzida na região e o saber-fazer também. Os queijos de indicação geográficas no Brasil, hoje são 5. Né? Queijo da Canastra, Minas Gerais, queijo do Cerro, Minas Gerais, o queijo Colônia, Uitmarsum, do Paraná, queijo artesanal do Serrano, no campus de cima da serra, que é uma indicação geográfica que tem espaço entre 2 estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o queijo do Marajó, no Pará. Embaixo eu coloquei os siglos, os sinais de visualização da indicação geográfica. Durante muito tempo, cada produto registrado tinha que usar um sinal próprio. Isso era bastante complicado, porque para fazer uma comunicação boa a nível dos consumidores, era muito difícil, né? Então, agora o Brasil está trabalhando para ter um selo único para todas as indicações geográficas, que está em consulta pública até o início do próximo mês. E se tudo correr bem, o verde vai ser o de denominação de origem e o azul da indicação de procedência. Isso facilitando, assim, a divulgação desses produtos. E na França, aí sempre vou fazer algumas relação com a França, que é o país do qual estou vindo, e até para mostrar, talvez, um futuro do Brasil. A França tem muito mais anos que o Brasil e poder evoluir nesse sentido. Hoje, na França, tem 1.200 queijos, aproximadamente. Anualmente, tem 1.000 novos produtos lácteos, incluindo os queijos. Tem essa dinâmica na França da inovação, que é facilitada. 45 produtos lácteos, ou seja, 42 queijos da indicação geográfica. Esses 42 queijos representam quase 20% dos queijos nacionais. Então, aí a gente percebe que, mesmo se tem muitos queijos artesanais, a maioria são para nichos de mercados, mas aqueles que são mais consumidos são realmente aqueles que têm uma ligação muito forte com o território, tá? Que são da indicação geográfica. Em Pernambuco, tem 4 produtos lácteos artesanal oficiais, publicado a nível da legislação: o queijo de coalho, o queijo de manteiga, manteiga de garrafa e doce de leite. E aí vamos ver um pouquinho nosso queijo de coalho, da região do Agreste, chamar o terroir do Agreste, traduzido no tijolo de queijo. O queijo parece um tijolo, ele é retangular, e aí nós falamos da bacia dessa forma. E aí a gente fala, mas um terroir, o que é um terroir na realidade? Um terroir é uma palavra francesa, tem várias definições para essa palavra, mas uma que eu achei muito interessante é a do Instituto Nacional das Denominações de Origem, que é o INAO. Esse instituto, ele toma conta de todas as denominações, daqueles abordagens de valorização dos produtos agropecuários. E ele define assim: sistema dentro do qual se estabelecem interações complexas entre um conjunto de fatores humanos, técnicas, usos coletivos, uma produção agrícola e um meio físico, território. O terroir é valorizado como um produto ao qual ele confere uma originalidade ou tipicidade. Então, a expressão do terroir se faz através de um produto. No caso da gente, é o queijo. E esse queijo tem uma tipicidade que faz que ele não pode ser produzido em nenhum lugar no resto do mundo. E essa tipicidade ela vem tanto do território, através de uma produção agrícola específica. No caso do queijo de coalho, a gente usa na alimentação animal a palma forrageira, e tanto pelo ser humano, que tem um saber-fazer para fazer esse queijo. Então, os dois conjuntos fazem que esse produto ele é regional e provavelmente vai ter um sabor e um aspecto próprio. E a noção de uso coletivo. Então, um terroir, uma indicação geográfica, um patrimônio, ele é coletivo, ele não é de um produtor.
Ele pertence a todo mundo que está na região. O queijo de coalho do Agreste, a indicação geográfica, ele iniciou em 2003. Desculpe, mas foi em 2004, numa missão à França, que ele realmente começou a ter um eixo de trabalho, né? Essa missão teve 8 produtores e 7 técnicos institucionais, né? Desculpe. E aí, no final dessa missão, eles fizeram um tipo de uma carta, um roteiro para ser trabalhado para avançar nesse sentido, né? Então, tinha que trabalhar a qualidade, seja a matéria-prima e o processamento, então melhorar essa noção de qualidade. A caracterização do queijo de coalho, seja principalmente a nível sensorial, definir melhor que o queijo era de todo tamanho, salgado, pouco sal. Era difícil para um consumidor saber qual era o queijo de coalho de fato, né? A definição da área geográfica, e resgata a história do queijo. Ninguém sabia realmente o queijo de onde ele vinha, né? O queijo de coalho. E aí a gente vai começar tratando dessa parte cultural, que é essa história, né? Então, esse trabalho foi traduzido num livro, a história do queijo de coalho em Pernambuco, que eu coordenei, com a professora Gisilda Machado, da UPE, historiadora lá de Garanhuns, e a professora Sônia Carvalho, que era arquivista. E aí a gente descobriu algumas informações interessantes. A Gabriel Soares de Souza, em 1587, já afirmava que Pernambuco tinha gado provindo das ilhas do Cabo Verde, né? Não se sabe se o gado era das ilhas do Cabo Verde ou se vinha da Europa, transitava pelo Cabo Verde para descansar, se alimentar e depois vinha para Pernambuco. E tem um traço interessante nos anais pernambucanos de Pereira da Costa, né, que cita que em 1581 já se fazia queijo na colônia pernambucana, né? Isso ele estudando as obras do inglês Chaucer. Então, a gente pode dizer, através desses escritos, que em 1581 já tinha tanto animais como queijo na colônia pernambucana. Alguns dados interessantes e importantes, em 1631, a invasão holandesa. Ela provocou a fuga dos proprietários, que queriam esconder os seus bens. Dentro desses bens tinha o gado. O gado começou a ganhar o interior de Pernambuco. Todavia, os animais eram importantes para a cultura da cana, né? Então, ele precisava dos animais para o transporte, mas também para a alimentação animal. Todavia, com o desenvolvimento dessa atividade, então, no mundo, isso em todo lugar a mesma coisa, a agricultura e a pecuária nunca se dará muito bem, né? E os animais começaram a fazer estragos nas plantações. E, seguindo isso, a coroa portuguesa ela baixou em 1701 uma carta regia proibindo a criação de gado a menos de 10 léguas da costa litorânea, né? Provocando, assim, o que a gente chama de sertanização. Sertanização, os historiadores dizem que, na realidade, a palavra significava a interiorização, né? Numa terra desconhecida, inicialmente. E essa interiorização dos animais permitiu, aos poucos, o surgimento de fazendas e pequenas povoações e, no final, cidades, né? E tive um resultado negativo dessa interiorização, que foi a dizimação dos indígenas, né? Aí a criação do gado, a gente encontrou escritos que dizem que ela se desenvolveu e migrou para outras regiões através dos rios, como o São Francisco, para o sudeste e norte de Minas Gerais e também para o norte, para a ilha de Marajó, no Pará. Aí, para muitos historiadores, a retirada do gado para o sertão deu aos escravos também a liberdade, né? Por quê? Porque eles recebia com pagamento a quarta cria.
e assim conseguirão ter um pequeno rebanho e ganhando aos poucos uma certa liberdade econômica. Foi no século XIX que chegou a palma forrageira, né, que hoje é o alimento de base dos animais, né, porque durante a seca esse é o alimento que conseguiu manter um rebanho em Pernambuco. Foi trazido para Lundgren e Demiro Gouveia. No século XX, iniciou o que a gente chama o processo de higienização do leite, ou seja, as primeiras regras sanitárias para produzir derivados de leite. Né? E, aos poucos, a bacia leiteira do Agreste de Pernambuco, que era uma área mais elevada em Pernambuco, com um clima mais frio, deu para os animais um conforto térmico melhor. E, provavelmente, é por isso que a bacia leiteira de Pernambuco hoje representa 70% da produção de leite. Isso é a história, né? Só para fazer uma pequena comparação. Na França, os queijos têm uma história, mas o que é interessante é que muitos deles têm uma lenda. Né? A lenda do queijo de coalho ainda não conheço, ou talvez ainda não foi citada, mas vou citar duas lendas aqui bem interessantes. O do Roquefort. Né? O Roquefort é um queijo de ovelha, um queijo azul, né? Produzido no centro da França, região sul, né? já indo na direção da cidade de Lourdes. Né? E a lenda dele é que um pastor cuidava das ovelhas e ele encontrou uma gruta na montanha e foi lá comer o pão e o queijo. E aí passou uma menina bonita, amiga dele, e aí ele foi lá namorar com ela e esqueceu o pão e o queijo. E aí terminou assim um dia. Algumas semanas depois, ele voltou naquela mesma gruta e encontrou o pão todo morfado, todo verde, e esse fungo tinha passado para o queijo. Aí ele raspou esse fungo, provou o queijo e percebeu que o queijo era muito saboroso. Assim tinha nascido o queijo Roquefort. Né? E o caso do Neuchâtel, esse queijo que seria mais próximo do camembert, em formato de coração. Tem uma história também bastante romântica. E uma tradução da história entre a França e a Inglaterra. A França e a Inglaterra tiveram muita guerra durante muito tempo. Né? Às vezes os franceses iam lá na Inglaterra e depois os ingleses vinham na França, cada um tentando conquistar o outro, e isso durou muitos séculos. Né? E aí a história do Neuchâtel é que Neuchâtel é uma cidade da região da Normandie, e ele se apaixonou por um soldado inglês. Né? E ele não sabia falar inglês e o soldado, lógico, não sabia falar francês. Então, para mostrar o seu amor para o soldado, ele inventou esse queijo em formato de coração. Assim nasceu o queijo Neuchâtel. Né? Ele coloquei em cima a arroba do francês, que é um queijo que a gente faz lá na propriedade, no meio de outros. A delimitação geográfica ela foi realizada por com várias instituições, né? Embrapa, a IPA, as universidades participaram, institutos de tecnologia. Né? Seguiu uma metodologia de um professor francês de superposição de mapa para definir a homogeneidade das áreas de produção. Aqui são a produção de leite por quilômetro quadrado no estado. E a gente percebe muito bem a bacia leiteira do Agreste, é um azul mais escuro. E no sertão do Araripe, a gente percebe também uma bacia leiteira bastante forte. A gente analisa muitos dados, entre eles soro, clima, amplitude térmica, vegetação, tradição, e muitas informações foram repassadas e mapeadas. E no final se definiu que tinha uma área homogênea no Agreste, bastante significativa, né? Que era representada por 27 municípios. Então, nesses 27 municípios foram definidos como a delimitação para
a indicação geográfica. Isso não significa que as outras regiões não podem fazer queijo de coalho, somente que eles não vão poder pleitear a indicação geográfica do Agreste. E a gente falou de organização, de coletividade. Então, tem que ter um grupo de produtor e, eventualmente, outras pessoas que podem encabeçar essa busca para essa valorização. Aqui em Pernambuco tem uma associação que encabeça isso, que é a Associação CQP. A caracterização do produto foi realizada com os produtores, para definir os aspectos sensoriais principais do queijo de coalho do Agreste. E foi feito o mesmo trabalho no Araripe. E se percebeu realmente que o queijo de coalho do Araripe tem uma diferença muito importante em comparação com o do Agreste, inclusive a nível do sabor e da textura na boca. A tecnologia de produção, então, o professor José Gito aqui, eu conheci muito bem, então a gente traz um leite de qualidade, analisa antes da entrada na fábrica, coloca coalho, deixa coagular, faz um repouso até a coagulação completa, termina cortando a massa, e depois faz uma mexida lenta para o soro poder sair do grão do queijo. E aí a gente percebeu lá no Agreste uma coisa interessante, que na hora de informar o queijo, os produtores têm um gesto muito típico de trituração da massa. E aí a gente percebeu que se não fazer esse gesto, então o queijo é diferente. O aspecto dele é diferente. Esse é o saber fazer que se transmite de geração em geração. E isso traz ao produto algumas características bem claras. E aí o queijo lá do sertão, que tem um aspecto sensorial diferente, ele é diferente porque na realidade a produção dele é diferente. Ele tem se chama queijo de pré-cozido, e recebeu uma lavagem de massa na hora antes de formar, então o soro é retirado, o grão do queijo é bastante esfarelado, e eles colocaram soro, água quente dentro dessa massa fervida. Isso vai trazer um extrato seco maior, que o grão vai secar um pouquinho mais, e provocar algumas modificações na flora microbiana desse produto. Isso explica a mudança de sabor e de textura do produto em comparação ao Agreste. E essas evoluções, elas são normais. A gente percebe em Pernambuco, é bastante novo essa percepção de ter vários queijos de coalhos no seu território, e isso é uma evolução normal. Aí, para citar isso, eu peguei um exemplo de um queijo francês, que a gente chama La Fourme. Ele é produzido no centro da França, e ele é muito antigo. Na realidade, no período galo-romano, e já tem traços se diz que ele era usado pelos magos nos seus cultos numa montanha que se chama Pierre-sur-Haute. Pierre-sur-Haute significaria a pedra no alto. E no século XVIII, que apareceu alguns traços escritos desse queijo sendo usado como moeda para pagar o aluguel dos abrigos que estão nas montanhas, que na França, no inverno, está cheio de neve, então os animais têm que ficar embaixo, e no verão eles vão subindo a montanha na medida que a neve está derretendo. E aí os animais não têm como voltar para a cidade, então eles ficam lá nas montanhas e os produtores se abrigam, tiram o leite e fazem o queijo nessas casas. Aí pagavam um aluguel para isso. E no século XX, então, aparecem as primeiras fábricas de queijo, e as técnicas foram mudadas, melhorando essa parte da higiene do produto, as novas normas que estavam aparecendo. E foi somente em 1945 que tive uma legislação oficial para o queijo. Mas, naquela época, eles autorizavam o uso de 3 nomes para um queijo só. Por quê? Porque tinha esse nome da Pierre-sur-Haute, que era o topo da montanha,
Mas um lado da montanha era Montbrison e o outro lado era Humbert. Aí, para não criar conflito, se autorizou o uso dos dois, né? E foi somente posteriormente, em 72, que a denominação de origem foi autorizada para esse queijo, mas ainda podia usar dois nomes dos dois lados da montanha. E foi somente em 2002 que realmente eles conseguiram caracterizar melhor esse queijo. A gente vê na foto aqui que um é bem branco e o outro é laranja. A laranja, na realidade, é uma levedura que traz um sabor específico, né? Inicialmente, essa diferença não era tão gritante. E, ao longo do tempo, as técnicas foram evoluir e, realmente, nasceu, de um queijo, nasceu dois, totalmente diferentes de cada lado da montanha. Foi só para mostrar que é um produto, o queijo de coalho, ele vai evoluir provavelmente e vai se descobrir novos produtos nos territórios, né? A legislação estadual, não vou me estender muito, mas só para citar alguns exemplos, né? Pernambuco teve a sorte de ter já em 1999 uma legislação, uma resolução que autorizava a comercialização de queijo com leite cru. Isso foi um ponto muito importante, porque até hoje tem estados que não têm legislação sobre a produção de queijo com leite cru, né? E depois a gente vê que em 2007 e 2013 teve várias legislações, 2015, várias legislações voltadas para queijo artesanal. O estado de Pernambuco tem, de uma certa forma, essa chance de ter um legislativo atento aos produtores e buscando melhoria na legislação, né? Mesmo se ainda ela não é perfeita, porque a gente vê a informalidade no Estado é muito grande. A gente pode dizer que 70% do leite do Estado ainda é comercializado informalmente. Mas, pelo menos, tem alguns direcionamentos para os produtores. Hoje tem uma isenção fiscal, né, para os produtores rurais, todavia, eles encontram muita dificuldade, então, ainda na regulamentação ambiental, porque muitas vezes os regulamentos são feitos para indústrias e não tem um específico para o agricultor familiar. A legislação federal, a gente teve os primeiros passos para esses queijos artesanais em 2013, quando o Ministério baixou uma instrução normativa que permitia a comercialização dos queijos com leite cru, na medida que seja comprovado a inocuidade. Aí a importância das universidades e dos centros de tecnologia para isso. E, mais recentemente, chegou o selo Arte, o selo Arte em 2018, seguido de uma outra legislação para queijos artesanais em 2019, tá? E os decretos, as instruções normativas que seguiram, tá? Provavelmente, essas legislações elas vão evoluir, tá? Porque o território brasileiro é muito grande, a diferença é muito grande entre um produtor do Nordeste e um produtor de São Paulo, um produtor de Minas Gerais, tem muita diferença. Em Pernambuco, o selo Arte tem um estabelecimento hoje registrado, né, e 48 em processo. Agora, a legislação elas traz muito desafio para os produtores e para as instituições, né, paralelas. Principalmente a nível da qualidade da água, né, principalmente nos períodos de seca, tem região que no período de seca nem água tem, né? O controle da matéria-prima, a implementação de boas práticas agropecuárias e as BPF, boas práticas de fabricação, né? Muitas vezes traz mudança na cultura das pessoas, né? Tem que começar a notar as coisas, tem que começar a controlar. Isso não era sempre feito, né? E a partir da sanidade animal, que é fundamental, né? Que a gente não pode realmente abrir mão disso, mas que traz também dificuldade para os produtores, porque isso tem um custo, né, às vezes, que pode ser elevado para eles. Isso significa que vai precisar de políticas públicas também para apoiar essa evolução, né? E, para finalizar, a influência um pouquinho entre a cultura e os queijos artesanais. O que isso traz para um território, né? Então, a nível do turismo, isso traz uma possibilidade muito grande, né? A gente
poder falar das rotas de queijos, né? Eu coloquei alguns cartazes aí do lado para vocês verem nessa região do centro da França. Os turistas já recebem um cartaz onde eles podem visitar, e já diz onde tem tanto coisas importantes, prédios, castelos, mas também os queijos entram na lista. Né? A questão dos museus. Né? Pernambuco tem o seu museu do queijo de coalho, em Garanhuns, no Centro Tecnológico. Por enquanto não tem visitação devido à pandemia, mas eles vão voltar, poder entrar no Instagram, @Museu do Queijo Coalho, e curtir um pouquinho as fotos, as imagens, e depois, quando vocês vão para Garanhuns, não deixam de fazer uma visita. Né? E as feiras são a expressão da cultura regional. Né? Então, toda a cultura você encontra nas feiras. Essa é a Feira de Cachoeirinha, a maior feira do Agreste. E pronto, voltado um pouquinho para falar que a gastronomia era um outro aspecto importante também dessa possibilidade. A gente vê que tem a gastronomia tradicional, né, que é o queijo assado, o queijo de manteiga, né, o queijo assado com mel de engenho, e a gastronomia que já evoluiu muito. Né, os chefes de cozinha da região metropolitana e do interior, os grandes chefes, já estão usando esses produtos artesanais, regionais, né, e fazendo pratos locais típicos, né? E isso traz uma certa ponto muito interessante para os turistas que vêm para cá e também para os pernambucanos, né? Que a gente poder consumir esses produtos de outra forma, né? Trazendo também desenvolvimento para os produtores. Obrigado a todos e vou passar a sequência para a professora. Eu agradeço, Benoit, e agora eu acredito que o professor José do Egito pode fazer suas considerações. Professor Bem, já posso? Pode sim. Fique à vontade. Tá bom, mais uma vez, boa noite aí para todo mundo. Né? Boa noite para todos e para todas. Agradecer o convite aí da professora Denilze, né? E também ao Benoit, né? Em poder participar desse evento tão importante. Né? Eu acho que a contribuição que o Benoit tem dado aí desde 2003, 2004, né, os primeiros passos no sentido de identificar, de caracterizar, tá, o nosso queijo coalho, certo? Então, é uma coisa muito, muito importante e só posso parabenizar ele e a sua equipe por esse trabalho tão, que eu acredito que tem sido muito pesado, não é? Muito trabalhoso, mas que ele aí continua firme, não é? Nesse sentido de chegar a um termo, a um ponto final, né? Que é conseguir, por exemplo, uma indicação geográfica para nosso queijo. Não é? Eu acho que, para começar, praticamente, para falar sobre o que o Benoit explorou, ele explorou com muita propriedade. Não é? Eu gostaria mais de explorar a parte da legislação, né? Talvez até fazer um confronto aí entre a legislação estadual e a legislação federal, né? Também foi citado por ele. Né? E o que eu fui observar é que existe algumas divergências ou a necessidade de uma atualização também dessa legislação
Eu acho que aí Glenda, que está presente, né, pode depois me ajudar ou até discordar do que eu vou comentar. Né? Mas também quero registrar aí a presença da professora Betânia, da professora Adileide, da professora Inês. Né? Também vi ali Beatriz, minha aluna, certo? Loren, minha aluna também, e também a professor Caio e a professora Denilson. Tá? São pessoas que eu estou lembrando aqui que eu gostaria de registrar. Né? Então, trazendo um pouquinho daqueles dados que o Noah comentou sobre a produção brasileira do leite, de queijo, né, o consumo per capita, na realidade existe uma expectativa bem otimista em termos de consumo per capita. Né? Então, nós estamos hoje em torno de um consumo total de queijo na ordem de 5 quilogramas, né? E lá para daqui a 7, 8 anos, nós vamos atingir um consumo per capita da ordem de 11 quilogramas. Né? Lógico que está bem longe aí dos maiores consumidores de queijo, que são, por exemplo, os países europeus, né? Aí, principalmente a França, a Grécia, tem diversos países. Tá? E no caso do queijo coalho, a gente vai observar que ele está enquadrado, né, em termos de Brasil, num commodity secundário. Tá? Então, nós temos um queijo, os queijos caracterizando como os commodities principais, que aí seria, por exemplo, queijo prato, queijo Minas, e também o requeijão. Então, esses são os grandes queijos, certo? Que têm um consumo maior no Brasil. Né? Quer dizer, 83% da produção brasileira vai se enquadrar aí com esses queijos que eu citei agora. Se a gente for para um commodity secundário, tá? Aí eu teria o Minas padrão, eu teria o Minas padrão, o parmesão, e também o nosso queijo coalho. Estaria nesse grupo aí de, grosseiramente, uns 10% do consumo de queijo. Aí vai aparecer também os queijos chamados queijos especiais, né? Nesse caso, os queijos especiais, como o Gouda, o Gruyère, né? os mofados, Gorgonzola, Brie, né? Que tem uma participação ali da ordem de 7,3%. Tá? Aí, a gente pode retomar ali aquela parte, puxando para a nossa legislação, né, que é a portaria da Adagro, a portaria número 7, né, /2018. E aí, quando ele fala, principalmente nessa parte dos padrões microbiológicos, ela vai explorar, por exemplo, apesar de ser uma legislação nova, né, mas ela vai explorar, por exemplo, coliformes totais, coliformes 35, coliforme 45 graus Celsius. Tá? Quando hoje, pela legislação, a RDC 331, né, de 2019, né, da Anvisa, não fala mais, por exemplo, em coliformes, né? Ele vai falar mais nas enterobactérias, certo? Ou a família, especificamente a família Enterobacteriaceae. Então, nesse caso, né, a gente já pode apontar uma divergência de legislação. Tá? Então, enquanto que, por exemplo,
a portaria 7 ela está explorando a parte de coliformes, seja os coliformes totais, ou os coliformes termotolerantes, né? A legislação, a 331, né, a RDC 331, ela está trabalhando, por exemplo, com as enterobactérias. Né? Então, se a gente considerar, além disso, né, na 331, existe a RDC 331 e existe também a Instrução Normativa 60, que uma complementa a outra. Né? Aí eu tenho, por exemplo, enquanto que na legislação estadual está falando de estafilococcus coagulase positiva, a Instrução 60, Instrução Normativa 60, vai falar não somente de estafilococcus coagulase positiva, mas também, né, das enterotoxinas estafilocócicas. Né? Então, aí precisa de uma atualização da nossa legislação, né? Por exemplo, em relação a esses padrões microbiológicos. Certo? E aí, quando a gente fala, por exemplo, das enterobactérias, é importante porque não somente o grupo coliformes, mas também algumas bactérias patogênicas, como Yersinia, Salmonella, Shigella, né? Está tudo dentro desse grupo das enterobacteriais. Tá? Então, a gente está destacando essa parte de sair, por exemplo, dos coliformes para um grupo maior, mais abrangente, que seria as enterobactérias. Na parte dos estafilococos, não somente explorar unidades formadoras de colônia de estafilococos, mas também a parte das enterotoxinas, né, produzida por esses micro-organismos. Então, a gente tem um destaque aí em relação a essa parte microbiológica, comparando as duas legislações. Né? A parte de maturação, a maturação de queijos, que também se debate muito. Né? Por exemplo, a portaria 7 vai falar que, no mínimo, né? No mínimo 60 dias de maturação, por exemplo, para um queijo, um queijo artesanal, tá? Um queijo coalho. Então, isso é difícil de se obter, porque você vai conseguir alguém que já fez pesquisa, né? Algum pesquisador, aí em cima da maturação de queijo, vai observar que o queijo, por exemplo, acima de 30 dias de maturação, nosso queijo coalho, ele vai estar com uma textura muito dura e também apresentando alguns defeitos, como, por exemplo, sabor amargo, né? Característico disso. Eu queria complementar também, aí a professora vai me dizer, né, a professora Denilson, qual o tempo que eu tenho ainda para falar alguma coisa. Certo? E, se não for possível, né, se eu tiver já ter superado o meu tempo, aí ela, por favor, pode me dar minha indicação. Deixa eu ver com o Bruno. Ô, Bruno, como é que está essa questão do tempo? Oi, a gente ainda está dentro do escopo esperado, então, mas pode finalizar. Professor Egito pode prosseguir, então, né? Tá bom, Bruno. Obrigado, professora Denilson. Aí, por exemplo, eu gostaria de voltar àquela parte que, em outras oportunidades, a gente já discutiu, certo?
o problema do leite cru e o problema do leite pasteurizado. O que é que você observa quando você tem esses dois instrumentos legais, o estadual e o federal? Tá? Que o produtor garante, a obrigação do produtor, garantir a identidade, tá? A qualidade e também a segurança do queijo, né? Do que ele está produzindo. Certo? Não importa se ele está produzindo com leite cru ou com leite pasteurizado. Tá? Então, isso se constitui também mais um entrave, né, na responsabilidade maior, vamos dizer, para o produtor. Aí eu não estou especificando muito se é um queijo artesanal ou um queijo coalho, porque aí também tem um destaque, né, porque antes a gente tinha um queijo tipo B, que era produzido com leite cru, né, e um queijo tipo A, que eu acho que também desapareceu esse tipo A. E aí hoje nós temos ou simplesmente queijo coalho, ou o queijo coalho, vamos dizer, artesanal. Né? Então, a gente teria que, vamos dizer, fazer também esse comentário. Tá? Por outro lado, então se faz uma guerra muito grande para que o leite não seja pasteurizado. Mas a legislação permite que você utilize conservantes, tá? Como sorbatos, tá certo? Num queijo artesanal. Então, não vejo dificuldade de se aplicar uma pasteurização do leite, não aquela pasteurização lenta, que realmente causa muitas modificações, parte de desnaturação de proteínas, o aparecimento de sabor cozido, tá? Então, reação de malhar mais acentuada, mas uma pasteurização rápida, né? Praticamente você não vai notar sensorialmente essas mudanças, por exemplo, quando você pasteuriza o leite. Tá? A gente viu assim que, por exemplo, você tem um queijo coalho, e aí eu acho que esse queijo coalho que é produzido no Araripe, tá? Ele puxa muito para as características do queijo do Rio Grande do Norte e também do queijo do Ceará, que é um queijo que a massa sofre não o leite não sofre o tratamento térmico, mas a massa sofre um aquecimento, tá? E com isso também você tem um produto com menor teor de umidade, né? Grosseiramente, aí em torno dos 40% de umidade no produto final. Isso caracteriza que vai ser um produto, por exemplo, com a vida de prateleira maior. Tá? Então, é isso que eu queria colocar de início, né? Ficaria muito feliz assim de poder depois a gente retomar alguns temas, né, que eu passei aqui, logicamente, que é essa parte da pasteurização, uma coisa que há um entrave grande, né? Aquecer o leite, então vai perder as bactérias láticas nativas. Né? Então, uma discussão que, logicamente... Lembrando o seguinte, que nós temos legislações que elas são, logicamente, dinâmicas. Né? Então, eu citei aqui os padrões microbiológicos, né? Que já estão desatualizados, e isso é necessário realmente que se façam essas atualizações. E como um processo natural. Tá? A legislação está aí para ser
por exemplo, alterada. É isso que eu queria colocar e ficar à disposição dos participantes. Tá? Eu Ok? Muito obrigado. agradeço ao professor Egito pelas contribuições riquíssimas, como expert aí da área de ensinando a disciplina Tecnologia do Leite, né, e produtos derivados, há muitos anos. Não vou revelar os anos para não ficar uma coisa chata, mas toda a sua experiência aí, com muitos anos trabalhando com tecnologia de leite e produtos derivados. Nós temos duas perguntas, mas eu acho de bom tom, já que Glenda levantou a mãozinha, que ela faça as considerações dela, já que o professor Egito também pediu que ela contribuísse nessa fala dele, então, acredito que Glenda possa, depois eu faço as perguntas que já tem no chat e abro para novas perguntas para quem queira fazer, seja via chat ou direto no microfone. Então, podemos abrir para a Glenda falar? Licença, Denilze. Armando Filho e José Fernando Mourão Cavalcante, queiram, por favor, levantar as mãos. Aí, Eu anotei a pergunta deles, né? Perfeito. Se eles não quiserem, eu vou repassar as perguntas. Perfeito, pode prosseguir, Denilze, muito obrigado. Tá? Então, eu passo a palavra para a Glenda e depois vou às perguntas que já tem no chat, ou eles mesmos, se quiserem, podem fazê-las. Glenda, fica à vontade. Boa noite a todos. Antes, parabenizar o evento, a palestra do Benoit, a palestra do professor José do Egito, que eu admiro muito e faz tempo que não o vejo, né? Nem na internet. É uma satisfação estar aqui. E eu levantei logo a mão porque o professor disse, Glenda está por ali, então vai nos dizer alguma coisa. Realmente o senhor falou situações que são importantes de serem abordadas, e eu queria lhe deixar tranquilo com relação a uma equipe da Dagro muito motivada para realmente estar atenta aos riscos que são expostos ou que poderiam estar expostos os consumidores. E atentos também à questão cultural, não apenas do tudo que representa o queijo coalho, mas que ele se valoriza quando ele está de mãos dadas com a qualidade sanitária. Então, quando o senhor fala a respeito das legislações, por exemplo, a portaria número 7 de 2018, e compara com outra, com relação à Anvisa 2019, eu quero lhe tranquilizar com relação a isso também, porque a gente se atualiza e na fiscalização a gente tem uma premissa que, se nós temos uma legislação mais amena, não poderemos utilizar se a outra mais restritiva. Então, isso a gente procura sempre caminhar. Então, a Dagro vem entrando e abordando e chegando junto aos produtores. Eu acho que vários produtores devem estar aqui também e devem saber, sentir, não é, a presença e a preocupação da Dagro com relação a isso. E várias coisas a gente tem que caminhar. Então, quando o senhor fala, por exemplo, leite cru e leite pasteurizado, a gente pensa logo que estão faltando pesquisas, né? Então, ontem eu estive presente na palestra e me deixou muito feliz que existe um professor, eu acho que é até de Garanhuns, que está começando a fazer pesquisas relacionadas às bactérias lácteas da região. Então, isso vai ser muito importante quando a gente fala de culturas lácteas em produtos pasteurizados. Não é? Então, a gente tem essa realidade do queijo cru, a gente tem que repensar e pensar muito a respeito disso. A gente está todo dia lá, existe grupo de trabalho que pesquisa com relação a inovações, onde existem pessoas da Dagro, pessoas da academia juntas. Então, assim, é uma situação que a gente está trabalhando. Outra coisa que eu gostaria muito de enfatizar é com relação a pesquisas relacionadas a surtos,
né? Que a gente tem pouco essa relação entre consumo de produtos e o que realmente eles estão acontecendo de doenças na população. Então, a gente precisa ter a educação sanitária junto, apoiando a fiscalização próxima, dando esse respaldo necessário para o consumidor, não só uma educação sanitária voltada para o produtor, mas também para o consumidor, né? Então, quando ele compra produtos que não têm rótulo garantido, que não têm os carimbos, pelo menos isso, então ele está se expondo. E por que ele se expõe? Talvez falte essa parte. Então, assim, quero tranquilizar que nós estamos atentos, nós estamos trabalhando nisso, embora uma equipe pequena, mas é uma equipe coesa, forte e bem sensível a tudo isso. Desculpa se eu me estendi muito, que é um assunto que eu acho que dá o dia inteiro de conversa. E, professor José do Egito, muito obrigada por ter estado aqui passando seus conhecimentos. E boa noite a todos. Obrigada. Eu é que agradeço, Glênio, pela sua contribuição, porque realmente, não é, eu citei exatamente a legislação da ADAGRO, não é, e que, logicamente, sabia da sua responsabilidade, do corpo técnico da ADAGRO, que é de alto nível, não é, com pessoas comprometidas com a qualidade, né, e a segurança dos alimentos, né, não só na parte de produtos lácteos, mas produtos de diversas origens, vegetal e também animal. Né? E eu fico feliz aí com a sua intervenção. Obrigada, professor. Obrigada, professor Egito. E só para complementar, o que nós hoje escutamos de declaração dos pequenos e médios produtores visitados pela DAGRO, é que a DAGRO não é mais vista como um órgão só fiscalizador, como era antes, né? Hoje eles têm a DAGRO como um órgão parceiro. Então, eu acredito que isso veio a ter um efeito positivo perante os produtores, né? Mas o caminho é longo. Nós sabemos que para que uma granja leiteira ou um pequeno laticínio, médio laticínio seja certificado, é um caminho longo, né? Tem toda a parte sanitária dos animais, tem a parte relativa ao, como o Benoit falou, do terroir, a questão não só da alimentação dos animais, o saber fazer para que se crie esse selo. Então, o selo artesanal, ele requer realmente um caminho ainda a ser percorrido, né? Que muitas vezes, para o pequeno e médio produtor, é dificultado. Dificultado, assim, porque não tem os meios ainda, tem a DAGRO ali intercedendo, tem outras empresas também produzindo capacitações, como o Senar, mas é um caminho grande a ser percorrido. Bem, eu agora tenho aqui no chat 3 perguntas, eu vou direcionar as perguntas para o professor Egito Benoit, quem queira responder. Então, a primeira que eu tenho aqui é de Armando Filho. Quais as perspectivas do pequeno produtor e quais os esforços feitos até o momento para inseri-los nesse cenário de nicho mercadológico cada vez mais evidente? Fique à vontade, Benoit. Boa noite, Armando Filho, desculpe, uma boa noite para você. Obrigado pela pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, na realidade, essa é uma pergunta muito complexa que você está me fazendo. Tá? A gente vê que o pequeno produtor, ele sofre de muitas formas, né? Porque a produção dele é limitada e muitas vezes ele é muito isolado. Né? Começar um pouquinho pela parte de organização do setor produtivo. Né? O setor produtivo, muitas vezes, infelizmente, não está bem organizado e tem poucas representatividades. Tá?
Todavia, a gente vê, e acho que a Glenda trouxe isso bem claramente, que tem um movimento que está sendo realizado, um movimento de várias instituições, tanto de fiscalização, como a Dagro, mas as universidades, outros parceiros estratégicos, como o SEBRAE, o Sistema S em geral, que estão se juntando para buscar solução para esses pequenos produtores. Ontem a gente teve um depoimento do município de Buí, que foi extremamente interessante, porque hoje eles estão com 30, acho mais de 30 pequenas fábricas, queijarias, de pequenos produtores. Eu conheço, são realmente pequenos produtores, já fui lá, em processo de formalização. E isso ficou bem claro, que realmente a formalização é um ponto-chave do acesso do pequeno produtor a esses nichos de mercado. A gente vê esses nichos de mercado, eles existem tanto a nível do Estado, mas também fora do Estado. A gente vê em São Paulo, a demanda de queijo artesanal é muito grande. E para esses pequenos produtores poder ter acesso a eles, dificilmente sozinhos vão conseguir. Então, esse conjunto de instituição que está tentando ajudar eles para se enquadrar é muito importante. Mas eles têm que ir além, porque mesmo hoje ele sendo legalizado, se ele não conseguir valorizar o produto dele, não vou dizer que foi tempo perdido, porque não foi. Tem a autoestima da pessoa, ele vai poder produzir com segurança alimentar, o consumidor vai ganhar, mas ele tem que ter uma agregação de valor no produto. E isso passar pela organização dos produtores, e talvez isso é o ponto mais difícil hoje na bacia leiteira. Tem a associação, a CQP, que está tentando buscar um caminho para essa agregação de valor, mas os produtores precisam perceber isso e se juntar. Isso é uma opinião pessoal, de o que estou vendo. Eu acredito que realmente o caminho a percorrer é muito grande. Todavia, quando a gente olha para trás, eu cheguei no Brasil em 1998, e o que foi feito durante mais de 20 anos é impressionante, mudou muito rápido. Como eu estava dizendo, a França tem muitos anos, o Brasil só tem 500, mas a coisa é muito dinâmica, ela vai rápido, às vezes a gente não percebe no dia a dia, mas quando você olha para trás, você percebe que a coisa está caminhando assim. Tem muita esperança para esses pequenos produtores, daqui a 10, 20, 30 anos, eles mudar o rumo da vida deles. Professor Egito, quer complementar, fazer alguma consideração? Não. Tranquilo. Então, vou para a próxima pergunta. Próxima pergunta é de Fernando Mourão. Benoit, o que você acha do Brasil que não tem uma legislação dos parâmetros microbiológicos para os queijos artesanais? Temos uma legislação só para queijos industriais. Na sua opinião, o que precisa ser feito no Brasil para melhorar a legislação do queijo coalho artesanal no aspecto microbiológico? Aí eu vou meter também. Eu queria falar, agora chegou na sua área. Mas fique à vontade. Pode responder, professor Egito. Okay? Não, na realidade... Pode falar, professor José. No meu caso, eu citei ali, né, que, por exemplo, você tem a RDC 331 e a Instrução Normativa 60 de 2019, né, vai ter os padrões de todos os alimentos, de origem animal e de origem vegetal. Então, ele, por exemplo, os queijos, que sejam artesanais ou não, ele tem que ter está dentro desses parâmetros, né, microbiológicos. Aí fica complicado, né, porque, por exemplo, a gente viu que esses queijos artesanais, eles são mais ricos, por exemplo, em umidade, vai cair naquela
aquela situação de você ter exatamente os padrões, cumprir a parte das enterobactérias, cumprir a parte dos estafilococos coagulase positiva e cumprir também a ausência de salmonela. Tá? No caso da legislação brasileira, ele só fala de salmonela. No caso aqui da estadual, ele fala em salmonela e fala também em listéria. Tá? Então, a legislação de Pernambuco está até mais rigorosa aí, porque está exigindo também a listéria. Né? Ok? Mas, infelizmente, assim, a estrutura de você produzir alimentos, tá? Geralmente, pequeno, médio, micro, tudo tem que ter uma legislação que abraça todo mundo. Tá? Que seja um abraço desejável ou um abraço indesejável. Certo? Não sei se eu ajudei. Benoit? Professor Moron, mais uma vez, um prazer de falar com você. Né? Você se conhece de longa data e já sei do seu trabalho lá no estado do Ceará, que é belíssimo. Não vou acrescentar muita coisa. Realmente, é um aspecto extremamente complexo, essa parte microbiológica. Então, a gente tem que garantir a saúde do consumidor, né? Então, ter uma atenção muito específica na parte dos patogênicos, né? E, do outro lado, tem uma busca de realmente, na parte técnica e um pouquinho, às vezes, as falsas ideias. Né? Relatando aqui, por exemplo, lá na França, um período, tinha um movimento para proibir o uso de madeira na maturação, na produção de alguns queijos. Né? E me lembro que alguns produtores não queriam deixar de jeito nenhum de fazer o queijo no barril de madeira, que fazia sempre. E um grupo de pesquisador ficou atento a isso e foi pesquisar, dizer, vamos trabalhar em cima de pesquisa, em cima de trabalho científico. E depois eles descobriram, através dessa pesquisa, que, na realidade, o barril de madeira, depois de alguns dias de uso, acho que 4 dias, uma coisa assim, então ele desenvolvia uma flora bacteriana na superfície, que, além de trazer um sabor para o queijo, ele tinha uma ação contra os patogênicos. Né? E aí realmente mudou a cabeça de muitas pessoas quando se provou isso. Né? Os produtores até hoje estão podendo fabricar esse tipo de queijo, que é o Salers, né? Que é um queijo típico lá de uma região, dentro dos barris de madeira, e isso é importante para essa parte microbiológica. Acho que a ligação entre as universidades para tentar entender o queijo artesanal, ela é fundamental. Né? Eu vejo a França tem muitos mais anos que o Brasil, mas até hoje as pesquisas voltadas para os queijos artesanais são numerosas, porque é muito difícil você entender uma microbiota do leite, as interações na produção de um queijo. Né? E, às vezes, a gente percebe que a gente tem um longo percurso ainda a fazer para poder dar uma certa resposta aos produtores e aos consumidores. Né? Isso é um trabalho científico, e acredito que só com esses trabalhos científicos que a legislação brasileira vai poder mudar. Né? Trabalhos científicos e parcerias entre universidades, entre regiões produtoras, que hoje são poucas essas parcerias entre as regiões produtoras do Brasil. As parcerias entre produtores, elas são coisa inexistente. Isso é uma pena. Né? E as parcerias entre universidades do Brasil, elas são fortes. E também com as universidades estrangeiras, acho que isso é fundamental. Eu tenho outra pergunta aqui.
Do João Santana. Qual a estratégia a ser tomada para popularizar o consumo de queijo no Brasil? Queijo coalho, né, no caso, eu acredito que ele queira. Aqui em Pernambuco, nós temos o queijo coalho, café da manhã, almoço, jantar, na comida de rua. Nós temos na praia o queijo assado. No café da manhã, ele assado na tapioca, no cuscuz, no almoço, seja gratinado como recheio, na sobremesa, na cartola. Então, assim, uma variedade muito grande aqui que o pernambucano consome realmente o queijo de coalho. E a pergunta dele, eu acho que é direcionada realmente a outros estados do Brasil. Então, como fazer para expandir esse consumo para outros estados? Não, você pode ler novamente a pergunta, Denilson? Posso, sim. É do João Santana, ele pergunta qual a estratégia a ser tomada para popularizar o consumo do queijo no Brasil. Aí, do queijo, eu entendo como, já que o foco é o queijo coalho. Pelo que eu citei aqui, por exemplo, hoje a gente está com esse 4, 5 quilogramas de consumo per capita, né? E que há segundo a BIC, há uma projeção para a gente dobrar isso aí até 2030, né? Então, isso passa necessariamente pela melhoria da renda da população, né? Então, quando houver um momento, hoje nós vivemos certa dificuldade, né? Uma grande população perdeu renda, né, nesse período, certo? Então, é um dos entraves, né? Porque há pesquisas mostrando que quando a pessoa perde renda, né, ele vai cortar esses produtos de origem animal, principalmente queijos, iogurtes, né, as carnes. Então, eles vão sacrificar esses produtos que, como consequência, né, existe uma queda do consumo pela população de um modo geral. Certo? Isso é que eu entendi. Quer dizer, quando você tiver uma melhoria, uma estabilidade econômica, isso se reflete também no aumento de consumo desses produtos. Benoit? Com certeza, a renda, o poder aquisitivo da população tem um impacto. Tá? Todavia, quando a gente trata de queijos artesanais, acho interessante citar o exemplo de Minas Gerais, tá? O queijo da canastra. Provavelmente, para mim, no Brasil, é o melhor exemplo a ser citado. Eu tive a oportunidade de ir na região da canastra, poucos anos depois de ter chegado no Brasil. Eu me lembro, os produtores lá estavam iniciando um processo de indicação geográfica. E eles vendiam o queijo na faixa de R$15 o quilo. Hoje, o queijo lá é vendido na faixa de R$35 a R$50 o quilo. Né? E eles estão mandando queijo da canastra para o Brasil inteiro. Até em Recife, 5 anos atrás, a gente não encontrava. Hoje a gente encontra bastante queijo da canastra já para ser comprado. Né? Eles conseguiram essa coletividade entre eles, tiveram o apoio das universidades, né? Tiveram o apoio das instituições e conseguiram fazer um belíssimo trabalho para dar garantia ao consumidor e para divulgar o produto deles. Eles têm a vantagem de estar perto de São Paulo, que realmente é um mercado muito grande, mas hoje eles estão vendendo no Brasil inteiro. Eles conseguirão organizar toda essa parte de logística, porque vender fora também tem a parte de legislação, né? Tem a parte de comunicação e também a parte de logística. E acredito que eles darão um show para todo mundo e ser um exemplo para ser seguido. Eu estava me lembrando agora, há 15 anos,
meu marido inventou de criar gado de leite, né? E falando um pouquinho desse custo, é uma conta que não fechava. Ele achava que vendia o litro muito barato e quem comprava achava muito caro. E, na verdade, o litro que ele vendia não cobria os custos que ele tinha com gado, que ele inventou de trazer gado holandês, com a área lá do Agreste Sergipano, muito problema com as vacas de sanidade, porque é um terreno muito úmido, então uma série de gastos que eram acrescidos a esse custo do leite e a conta não batia. E acabou ele acabando realmente e desistindo. Ou ele realmente montava um laticínio para ele mesmo produzir, porque vender o leite realmente não fechava essa conta. Aqui uma pergunta do José Fernando, de Mourão ainda, né? Tem queijo da canacha... Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário, né? Tem queijo da canacha artesanal em supermercado de luxo em Fortaleza, ele comentando, né? Não temos mais perguntas aqui no chat. Se alguém quiser fazer perguntas, está aberto. Se manifeste. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Lucas, fica à vontade. Ah, não, perfeito, então. Primeiro, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Queria mandar um abraço para o professor Fernando Mourão, com quem eu tive o prazer de conversar semana passada. E a minha pergunta ela vai ser direcionada para você, Benoit. Na sua fala, você mencionou, né, sobre a questão da patrimonialização cultural, citou o exemplo do modo artesanal de fazer o queijo Minas, e ele, sem dúvida, é uma referência, né, para os queijos artesanais brasileiros, esse processo. Eu queria saber, na sua opinião, na opinião do professor José também, que foram duas falas ótimas essa noite, se vocês acreditam que a patrimonialização cultural e material, seguindo esse formato do IFAM, ela seria viável, é aplicável para o queijo coalho, e quais seriam as principais potencialidades do queijo coalho se tornar um patrimônio imaterial brasileiro. Eu já aproveito também e já queria saber se vocês podem disponibilizar os seus contatos, porque eu estou na minha dissertação de mestrado justamente sobre o queijo coalho e estou colhendo entrevistas com especialistas, então seria muito interessante ter a fala de vocês também no meu trabalho. É isso. Se você puder, Lucas, mandar o seu contato, seu e-mail, para eu entrar em contato contigo e a gente segue nos contatos diretos aí. Com certeza, posso botar aqui no chat, inclusive. Show. Aí que eu já salvo aqui. Ô, Bruno, pode passar o meu contato. Pronto, eu pego com você o seu e eu os conecto posteriormente, nem se preocupe, professor. Ok. Mas passa aqui no chat, tá, Lucas? Sim, falando do queijo de coalho artesanal como patrimônio cultural e material brasileiro, eu acredito que o queijo de coalho sim, tem todo o perfil para ser um patrimônio cultural e material. Na realidade, ele não tem perfil para ser, ele é. Tá? Cabe a nós fazer isso ser reconhecido pelo IFAM. Então, a gente não vai fazer dele um produto que faz parte do patrimônio, ele já é do patrimônio. Tá? O que tem que ser montado é um dossiê que comprova isso para o IFAM dizer, não, realmente esse produto ele faz parte do patrimônio brasileiro. Tá? A gente tem que ter um certo cuidado quando eu estou falando do queijo de coalho, porque o professor Mourão aqui, ele escreveu um livro, uma parceria de vários estados, sobre o queijo de coalho. E como a gente percebe em Pernambuco, que na realidade são dois queijos de coalho, o Nordeste tem vários queijos de coalho também. Né? Então, cuidado a gente não registrar o queijo de coalho como patrimônio imaterial e travar os outros queijos. Acho que tem que ser registrado, por exemplo, o patrimônio imaterial do queijo de coalho do Agreste, do queijo de coalho do Sertão, queijo de coalho. Cada região tem uma tipicidade que tem que ser reconhecido pelo IFAM. São trabalhos de pesquisa muito intensos para montar um dossiê. Agora, em Pernambuco, nós temos já um trabalho produzido através do livro da
do queijo de coalho, que eu tratei na minha palestra, que já traz muitos elementos para montar um dossiê. Tá? Faltaria, provavelmente, alguns elementos, eu já conversei sobre isso com alguns professores aqui, que teria que fazer um pouquinho mais de pesquisa, tá? Mas a gente tem um trabalho já bem denso para montar um dossiê. Caberia à coletividade montar, na realidade. A gente falou, isso faz parte da coletividade. Eu, como pessoa, eu adoro o queijo de coalho, adoro o Pernambuco, adoro esse trabalho que eu fiz ao longo desses anos, mas eu não me sinto a pessoa que tem que apresentar esse dossiê. Esse dossiê tem que ser aprovado por uma coletividade, né? Acredito que essa associação de produtor ela tem que crescer e juntar mais pessoas, né? O produtor não é suficiente, porque tem que entrar chefe de gastronomia, né? E pessoas, talvez, da área de turismo, né? Para reforçar o aspecto cultural da associação e montar esse dossiê e enviar tanto para o Estado, que acho que ele pode ser muito bem reconhecido, tanto no Estado que a nível federal. Isso é a minha visão, né, pelo trabalho que eu fiz aqui ao longo desses anos. Professor Egito, quer complementar? Não, tranquilo. Não? Obrigado, Lucas. Só agradeço a Lucas, né, pelo elogio, né, da nossa apresentação. E acho que o caminho é por isso, pelo que o Benoit apresentou mesmo. Né? Ele, como uma pessoa individual, não pode, mas numa região, uma comunidade, né? Um envolvimento maior da população, isso vai ser possível, né? Vai tornar uma coisa real. Com certeza. Muito obrigado pela fala, professores. Obrigada. Alguém mais? É interessante, assim, falando desses diversos, vamos dizer assim, queijo coalho que nós temos, é engraçado quando a gente vai comprar e, geralmente, eu não sei com todo mundo, a gente compra queijo no mercado público. Eu não vou no supermercado para comprar queijo. Eu geralmente não compro no supermercado. Eu compro no mercado público. Eu não sei se a maioria de vocês faz isso. Então, quando você chega lá, ela diz, a senhora quer um queijo coalho com pouco sal, com muito sal, sem sal, a senhora quer para assar, a senhora quer ele cru, quer pasteurizado. Então, é um misto de coisas que lhe oferecem, né, que mostra essa, vamos dizer, essa diversidade ou essa não padronização, se a gente pensar nesse sentido, né? Então, é só uma reflexão que eu faço. Mourão levantou a mão, então eu vou passar a palavra para ele. Boa noite, pessoal. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a realização desse evento aí. É sempre interessante fazermos eventos para promover a cultura do queijo coalho. E eu estou muito feliz aí pela organização desse evento. Parabéns aí à professora Edenilze pela condução da live, o professor José do Egito, que eu não conhecia, quando estou conhecendo, e o amigo aí, Benoit Paquerê, que fazia muitos anos, um bom tempo que a gente não se encontrava. Bom, só para esclarecer isso aí do patrimônio material, né, que o Lucas é um rapaz aí que está fazendo mestrado nesse tema lá na Universidade de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Ó, olha aí, uma pessoa do Sudeste interessada pela cultura do queijo coalho. Então, uma certa vez, eu procurei aqui a sede do IPAM, em Fortaleza, e fui lá com outra pesquisadora, e lá nós fomos informados que para dar início ao processo de requerimento, né, do patrimônio imaterial do queijo coalho, tem que ser o coletivo, como bem falou o Benoit. E tem que ser feito por uma associação dos produtores. Tem que partir da associação dos produtores.
e teria que ser de todo o Nordeste, porque você tem um queijo coalho em todo o Nordeste do Brasil. Aí, bom, ficou muito complicado, eu disse, não, vamos deixar para outra oportunidade, porque não vai dar não vai dar agora não. Então, eu gostaria de deixar só esse esclarecimento e parabenizar pelo evento de vocês, viu? Parabéns, é isso que a gente tem que fazer, live, nós temos que lutar, divulgar um produto genuinamente nordestino, que é nosso, produto lácteo, o queijo coalho, que já tem um nome, já tem uma marca. Esse nome queijo coalho, ou queijo coalho, como eu gosto de chamar, já tem uma marca que é forte, muito forte, e hoje está tendo uma procura muito, muito grande pelo pessoal do sul do país. Só para vocês terem uma ideia, o pessoal vive escrevendo para o meu site querendo comprar queijo. Eu digo, meu amigo, eu não tenho nem uma vaca, não produzo leite, nada. Eu sou apenas um pesquisador, defensor do queijo coalho. Mas aí eu indico, tem lá, olha, está aí a lista de produtores, procure ele. Mas a procura, a demanda é muito grande, pessoal? É muito grande. O que nós temos que fazer é melhorar a qualidade dos nossos produtos, incentivar o pequeno produtor a melhorar a qualidade da água, a qualidade do leite, a aplicação das boas práticas, o controle de doença e etc. Parabéns aí, um abração para vocês estão de parabéns. Um abraço, Benoit. Tchau. Obrigada, professor Mourão. Boa noite. Obrigado, professor. Mourão. Prazer, viu? É José com José. Verdade. Então, José. Nós somos Zés. Zé. Agora a Glenda levantou a mão. Glenda, com a palavra. Vou ser breve. Agradecer esse momento precioso que vocês trazem aqui. Vocês trazem academia, vocês trazem produtores, o Sistema S, gestores, e todos de parabéns com relação à questão da qualidade. A gente ouviu falar aqui cultura, né? Cultura imaterial, identidade geográfica, e foi enfatizado em várias falas aqui também a questão da cultura da qualidade sanitária. Então, alguns caminhos são mais fáceis, outros são mais difíceis. E o que vocês trazem aqui é muito precioso. Eu acho que tem que se multiplicar e a gente sempre está presente nesse trabalho de valorização da nossa cultura com qualidade sanitária. É um caminho, como a Edenilze mesmo falou, não é fácil, não é curto, é longo, mas a gente vê cada vez mais todo mundo proativo nessa única melodia que é o queijo coalho. Então, parabéns a todos. Muito agradecida por estar aqui com vocês. Boa noite. Obrigada, Glenda. Bem, quando eu vi Glenda, eu já lembrei de provocar ela mesma. Quer dizer, provocar num bom sentido, né, Glenda? Eu lhe admiro muito, professor Egito. Valeu. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? É Edileide que disse que ia perguntar, e não perguntou. Professora Edileide, a senhora está aí? Estou sim, mas eu não disse que ia perguntar. O que é que eu tenho ainda para perguntar diante das palestras de Benoit, agora, e o professor Egito também, mas eu fico calada porque eu gosto do queijo de coalho sem pasteurização. O professor Egito disse, você é louca, você come queijo sem pasteurização? Como queijo não pasteurizado a vida inteira, estava fazendo o cálculo aqui para mim, eu acho que nosso consumo aqui em casa dá 15 quilos per capita por ano. Porque compramos 1 quilo, 1,2 kg toda semana e consumimos todo. E me desculpem os pesquisadores todos, inclusive, eu só gosto do queijo não pasteurizado.
E compro em supermercado também, porque o supermercado hoje, Verde Fruto, por exemplo, que é um supermercado, tem uma marca, tem várias marcas, e eu já marco aquela marca. Eu consumi o mesmo queijo não pasteurizado durante 2 anos aqui em casa. E nunca teve toxinfecção alimentar, nunca. Eu confio muito nos lactobacilos, sou amante deles. E acho que os lactobacilos vão proteger, e isso é o que diz o livro, e eu acredito e acho que tem as boas práticas. Eu e o Benoit, a gente esbarrou em 1995, acho que é Benoit, acho que 1995 ou depois disso, a gente esbarrou nas boas práticas de fabricação. Exatamente onde você estava falando da água. Quando você falou na água, eu disse, pronto, está tudo explicado. Se não tem água, não tem boas práticas, não tem qualidade, e não é desse laticínio que a gente está falando. A gente está falando do laticínio organizado, que pode trabalhar com leite cru, com boas práticas de ordenha e com água para lavar as mãos das pessoas, né? Pelo menos isso. E que os chinchos, as formas, não seja de um material lavável. Isso é uma coisa boa, que também eu não era contra a madeira, mas a madeira, como está proibida pela vigilância sanitária, mas a madeira traz a levedura não, a gente não quer levedura, traz o lactobacilo, que pode começar uma nova multiplicação. Então, desculpe, eu estava falando, nem percebi que estava sem a câmera. Mas eu não... deixa eu ver, pronto, eu estou aqui achando que estava falando com a câmera, né? Então, eu vim achando que estava falando com alguém. Eu não gosto de falar para quem eu não estou vendo. Sim, então, eu não tinha nada a acrescentar por isso, mas eu tenho minha linha, tenho meus conceitos, e eu digo que não parei de trabalhar com queijo porque a gente está rodando no mesmo círculo. A gente não está avançando. Por que não avança? Porque não tem água, porque não tem educação das pessoas, porque não tem as equipes que fiquem olhando os produtores, que os produtores mudam. Então, nós, eu e Benoit, a gente ficou muito tempo na região do Agreste, Cachoeirinha, e que vieram os franceses, né? Os 2 franceses que estavam lá desde o tempo do governo Arras, viu? Arras está aí ainda, viu? Desde aquele tempo que a gente luta para a padronização do queijo na tentativa de exportar. Olha, eu tenho um amigo da Alemanha, ele pede por tudo que a gente arranje um jeito de disfarçar e botar na mala uma queijo de coalho dele quando ele vai. E a gente tem todo o know-how aqui. Pega o queijo, bota não sei o quê, amarra, faz não sei o quê. Ele disse, e se disser que era cocaína? Eu digo, eu como um pedaço e ele vai ver que eu não vou morrer. E eles querem na Alemanha. Meu filho que está no Canadá, fica as coisas que ele tem saudade. Ele disse, aqui tem tudo, só não tem água de coco e queijo de coalho. Mas aqui tem tudo. Tem até feijão de corda, até das marcas que a gente tem aí. Então, isso é uma coisa boa. Se a gente pudesse sair do estado já era bom, mas se a gente pudesse exportar, era uma beleza. Agora, para padronizar, teria que ser regional, pelo menos é o que eu entendi com o Benoit aí. Você tem um do Agreste, que tem sua cepa, que vai dar aquele buquê final, mas partindo do leite não pasteurizado. Na hora que você pasteuriza, fica tudo igual. Eu acho, Benoit, que o seu é pasteurizado, não é isso? O que você vende é pasteurizado? Eita. Pergunta difícil. Não é pasteurizador, não. Tá? Agora, então ótimo. Agora segundo os padrões, sanidade animal, controle de zoonose, leite próprio, não compro leite de ninguém, faz o CMT regularmente nos animais, entendeu? E um processo rápido do leite, não deixar o leite passar tempo na plataforma, né? Ordenha e produz. A gente tem que ter know-how até para guardar o queijo em casa. Até isso a gente precisa ter. Então, como guardar para que a gente não tenha, no final da semana,
um gosto de levedura já, aquele gosto azedo de desenvolvimento da levedura. Então, o queijo coalho já é padronizado, já é consagrado, e a gente precisa marcar nele. Agora, eu acho que vai por região. Por exemplo, o seu de... Agora estou vendo que é de Vitória, ali de Pombos, é diferente do de Cachoeirinha, que é diferente do... Até a carne de sol, que é outra coisa que a gente pode... Glenda pode ver aí também, que a gente tem uma dificuldade. Eu só gosto da carne de sol a mais de 200 quilômetros do litoral. Isso faz uma diferença. Eu gosto da de São Caetano, Cachoeirinha, a carne de sol de quem sabe fazer, com a quantidade de sal necessária e com a fermentação necessária. Então, tudo depende da região. Na minha cabeça, são os lactobacilos do local, o clima, a umidade, como o Benoit falou. Por isso que eu não tinha nada a acrescentar. Eu só ouvia, gostei muito de ouvir, porque recapitulei tudo que eu fazia. Eu dizia que eu não ia mais trabalhar com queijo coalho, porque a gente nunca avança. É sempre assim. Obrigada pela oportunidade, mas eu não estava aqui para isso, não. Eu queria ouvir. Está vendo, professor Egito? Foi instigar a professora Edileide, ela... Oh, não instigue não, por favor. Deixe quieta. Eu vou ficar calado, é melhor, né? Caso. Só para ressaltar aqui 2 comentários, a Maria Betaneto Queiroz diz que não há problema em consumir queijo coalho artesanal se ele for elaborado segundo as normas e sendo inspecionado. E Maria Eduarda fala que o evento foi enriquecedor, que ela é de uma família de Garanhuns e é pequena produtora de queijo coalho. Então, ela dizendo que a palestra foi muito enriquecedora para ela. Eu encontrei um fornecedor na porta, aqui em Casa Amarela, que ele bota todo dia um stand, um trailer. Ele bota um trailer às 7 da manhã, fica até às 16 horas, que é não sei o que do sertão. E ele vende ali queijo de coalho, carne de sol. Eu nunca comprei dele, mas vou experimentar. É mais um que eu vou experimentar. Esses dos mercados todinhos, Denilson, eu conheço todos também. Aqueles da encruzilhada que tem essa variedade que você disse, parece que eu estava lá no mercado da encruzilhada. É verdade. Mas tem vários. E eu tenho umas marcas que eu gosto. Bom, esse eu gosto, esse eu não gosto. Tem São Francisco, Olho d'Água, que são queijos que muito bons, que eu sinto o buquê deles exatamente particular. Por isso que fica difícil padronizar. Todo mundo diz assim, não, é melhor construir uma ponte para chegar no Havaí do que para padronizar um queijo coalho. Eu já vi essa observação. Padronizar por região. Igual está na França, né, Benoit? Por região. Você tem o tipo do gado, o tipo da ração, você tem um tipo de leite e dá como resultado um tipo de queijo. O queijo coalho com características diferentes. Queijo coalho do Agreste, queijo coalho eu acho que tem que ser assim, tem que particularizar, e se não for assim, a gente nunca vai conseguir padronizar, porque quando for fazer na análise sensorial, Maria Inês deve estar por aí. Quando você for fazer na análise sensorial, eles nunca vão se igualar, você vai comparar e não vai dar. Não vai dar porque a acidez, o aroma, a dureza, não é porque o Ministério não classifica com relação ao teor de água, nem isso padroniza, nem isso. Porque a gente, quando ele diz quer que asse ou quer que não asse, aí uma pessoa disse, eu quero que não asse muito. Quando ele botou na panela, virou uma sopa. Espalhou, ocupou toda a área da panela. Ele disse, não era assim que eu queria também. Então, até isso, você precisa aprender a comprar queijo coalho. Até para isso você tem que aprender. Então, tem que ser de cada região, para ver se a gente consegue. Se for assim, eu acho mais fácil por aí. Eu agradeço, professora, pelas contribuições, pelo seu bom humor de sempre. Pois é, o jeito, né, melhor. A vida, de amargo, basta a vida, né? É verdade. Eu só queria lembrar que tem alguns participantes aqui falando, se Bruno já disponibilizou o link para preenchimento para obter o certificado.
para Bruno disponibilizar. E gostaria de saber se tem mais alguma pergunta, alguma consideração, senão a gente pode passar já para realmente os finalmente. Pelo avançar da hora, já são 8 horas. Vou disponibilizar agora mesmo, Denise. Ok, Bruno, muito obrigada. Não mais. Então, não tendo mais perguntas, eu agradeço. Oi? Não, só falando para fechar, né? Então, eu vou passar a palavra, professor. desculpa. Não se preocupe, não. Tá Eu bom. quero agradecer, primeiramente, a Benoit pelo convite para ser mediadora dessa live. Eu agradeço muito. Foi muito enriquecedor para mim. E agora eu vou passar a palavra para as considerações finais do professor Egito e de Benoit para a gente encerrar a palestra. Então, professor Egito, Benoit. A minha palavra é de agradecimento, né? Tanto à professora Edenilson como ao Benoit, né? Grande maestro aí desse movimento, né? do queijo. Quer dizer, pelo que Edenilson colocou, o Edileide colocou, ela deve ser, já faz quase uns 50 anos, Benoit. Não sei, se você tem 50 anos, eu estou achando você com a cara de 50 anos. Ela está falando que faz 50 anos que conhece. Você aí, agora, eu fiquei em dúvida, certo? Mas, de qualquer maneira... Isso é comigo, é? Isso então, é comigo, acho que faz 50 que eu como queijo de coalho. Então, da minha parte, eu agradeço a vocês, a todas as pessoas que participaram do evento. Não é? Também achei que foi muito, muito enriquecedor. Não é? E ficamos à disposição aí para outro momento. Grande abraço para todos. Boa noite para todos e para todas. Obrigada, professor Egito, Benoit, para as considerações finais. Também quero agradecer a todos vocês, os participantes, né? Em especial a professora Edenilson e o professor José Egito, até aceitou esse convite de participar desse evento. Né? Um grande obrigado também para Caio, que fiz toda a articulação também com vocês aí na universidade. Realmente foi um evento muito, muito interessante. Tive pessoas de várias áreas e vários estados. E isso mostra que o coletivo ele existe. Né? Falta talvez só a gente concretizar ele, mas foi extremamente muito bom. Agradecendo também o ITEP, que aqui nos forneceu um acesso à sua estrutura para ter acesso a uma rede de internet mais potente, agradecendo ao FAN-Cultura para o incentivo, né? Isso é sempre um saliento que é muito bom quando a Secretaria da Cultura do Estado olha para os produtores de queijo, né, da parte cultural, e a gente conseguia defender esse produto nesses eventos, né? Acho que traz muita coisa para todos. Presença de todos, Glenda, obrigado pela sua contribuição, foi muito bom, e a todos aqui que contribuíram, a Lucas, eu estudante, vou responder a você, não vou esquecer não. Obrigado também pelo seu interesse para o nosso trabalho aqui na região. Não esqueçam de preencher o certificado, esse link, para receber o certificado, mas também para a gente repassar para vocês quando nós vamos abrir o site, né? Com todas as informações que foi passado aqui e muito mais. Muito obrigado a todos e até breve, espero. Só agradecendo também a Roberta, que eu não podia deixar de agradecer, né, Roberta, pela intérprete de Libras, pela parceria.
Obrigado a Caio por ter proporcionado também, ele está aqui. Eu acredito que Caio também intermediou a participação de Roberta, né? A intérprete de Libras. Então, obrigada a todos.